Vou chamar aqui o Roberto Requião. Roberto Requião já foi prefeito de Curitiba de 1986 a 89, já foi secretário de Desenvolvimento do Paraná, já foi 3 vezes governador do Paraná, já foi 2 vezes senador pelo Paraná e agora é pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Roberto Requião. Bem-vindo, Requião. Boa tarde, Miguel. É um prazer bater um papo com você. Aliás, eu estive observando a minha internet, hoje você escreveu um artigo aí, está apanhando para burro. O que houve, Miguel? E eu não sei não, Requião. Eu, de vez em quando, escrevo uns artigos meio polêmicos e eu apanho, mas talvez seja um que eu tenha feito alguma crítica recente ao Ciro, né? Eu fiz uma análise recente, erros... Esse. Eu não li o artigo, mas eu tive acesso às críticas. Eu recebi bastante elogios também. Erros, o nome do artigo é Erros de Análise e Estratégia de Ciro Gomes. É um artigo super respeitoso, super sério, que faz uma análise sobre o que, na minha opinião, são erros do nosso amigo Ciro Gomes, né? Enfim, isso aí é uma coisa que a gente pode conversar daqui a pouco. Requião, a gente vai conversar aqui até 17h30, temos muita coisa que falar. A grande novidade, né? A internet também só fala disso, é a sua decisão, o senhor bateu o martelo, o senhor está há algumas semanas ou meses, o senhor saiu do MDB, o partido ao qual o senhor foi filiado durante muitos anos, durante 40 anos, e havia toda uma expectativa. Qual o partido do Requião? O senhor mesmo fez um vídeo, estou procurando um partido, então havia toda uma expectativa, uma tensão, uma suspense, né? Afinal, já estava claro que o senhor seria pré-candidato ao governo do Paraná, enfim, o senhor escolheu o Partido dos Trabalhadores. Então, a primeira pergunta é: o que fez o senhor escolher o Partido dos Trabalhadores para disputar o governo do Paraná? Miguel, eu sou um dos fundadores do PMDB nacional e era o filiado número 1 do Paraná. O meu PMDB era o partido que dizia o seguinte na sua carta de propostas inicial: o PMDB é o partido das classes populares, desligadas dos interesses do grande capital. Até isso tiraram. E o PMDB nacional se transformou num balcão de negócios, partido da estabilidade do governo, trocando cargos e posições. E aquela ponte para o futuro, feita pelo Marcos Lisboa, foi uma desgraça total, que é exatamente o que o Guedes está fazendo hoje. Aqui no Paraná, o meu PMDB foi adquirido pelo Bolsonaro e pelo Ratinho, pelo Rato governador. Eles estão apoiando tarifas absurdas de água, de energia elétrica, isenções fantásticas para multinacionais, secretas, 17 bilhões de reais. Estão apoiando a volta de um pedágio criminoso. Perderam a compostura, foi o PMDB que saiu de mim. Agora, qual é a análise que eu faço da circunstância política hoje? Nós temos uma eleição polarizada. De um lado, os liberais, os escravos e comandados pelo grande capital acumulado, a geopolítica norte-americana e o grande capital concentrado na mão de muito pouca gente. Lá fora e aqui dentro. Do outro lado, a sensibilidade do Lula, a sua identidade com a população, a sua fraternidade com o povo e com os pobres e a necessidade absoluta de, com amor pela população, retomarmos um processo de desenvolvimento, um crescimento econômico sustentável, a volta da dignidade dos trabalhadores, a reconquista da soberania nacional. E nessa polarização entre o liberalismo, que é condenado por mim e pelo Papa Francisco. O Papa tem invocado a Bíblia: não se pode servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Não se pode servir ao povo e ao capital concentrado na mão dos liberais. Mamon, na Bíblia, é uma palavra em hebraico que significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem outro diabo. Não se pode servir ao dinheiro escravizando pessoas.
A proposta liberal transforma o brasileiro num cidadão semi-escravizado, sem direitos, o nosso país numa espécie de produtor de commodities agrícolas e minerais, sem industrialização, trabalhador semi-escravizado, subassalariado. E, do outro lado, a proposta generosa do Lula. Me diziam sempre, Requião, mas o Paraná é o estado de direita. Miguel, que direita? Eu me elegi governador 3 vezes. E cá entre nós, que ninguém nos escuta, hein? Vou falar baixinho. Eu sempre tive a esquerda do PT, bem à esquerda. Então não existe isso. O Lula, com a sua empatia com a população, pode nos reconduzir à soberania, à dignidade do trabalho. Para isso, nós precisamos de um projeto de governo bem claro. Lá adiante, na convenção, um projeto que não seja ousado a ponto de não ser sustentável na campanha e no governo, mas um projeto que não seja covarde a ponto de ceder princípios para o capital liberal e para os donos do dinheiro, para o liberalismo econômico, para os operadores do mercado. Nós estamos chegando a isso. Eu conheço bem o Lula, eu acho que hoje ele é indiscutivelmente um guerreiro contra o imperialismo no mundo. Ele sabe por que o PT foi defenestrado, por que as acusações existiram. Não, vamos deixar também de falar na inocência do Palocci, né? Cadeia para o Palocci. Mas o partido, a base do partido, os fundamentos da sua criação não tem nada com isso. E o Lula foi já inocentado pelo Supremo Tribunal em todos os processos. Se fosse um ou dois, podiam dizer, não, mas nos outros ele é culpado. Não. O Moro era um agente do interesse geopolítico norte-americano do capital financeiro. E hoje, como candidato a presidente, ele diz, vou fazer como um feirante que faz pastel. Vou vender como um feirante a Petrobras. A Petrobras é fundamental para o Brasil, Miguel. A Petrobras era responsável até pouco tempo por 80% dos investimentos feitos no país. Nós temos é que retomar a Petrobras. Nós temos é que conseguir conduzir novamente o Banco Central. O Banco Central tem que estar subordinado a um projeto de desenvolvimento nacional e não à usura, o desespero ególatra dos banqueiros e dos financistas. Então está polarizado. De um lado é o liberalismo, do outro lado é o Lula, que pode fazer um belíssimo governo de transição para a democracia. Eu não sou daqueles que dizem que nós conseguimos reformar o Brasil num fim de semana. Já não foi possível, não será de novo. Mas nós podemos, à maneira do velho guerreiro Ramos, abrir as portas para o processo civilizatório brasileiro se desdobrar. Nós temos que ter compromissos sérios e com esse programinha, nem me incomoda em quem será o vice do Lula, porque qualquer vice estará aderindo a um programa de transição para a democracia, para a soberania nacional novamente, para a devolução da dignidade do trabalho. Então, nessa polarização, o Lula está propondo não ser candidato de um partido, mas ser candidato de um movimento. Primeiro a federação e depois um movimento amplo. Ele está pedindo a colaboração dos brasileiros conscientes. Eu entrei com entusiasmo nessa proposta. Eu sou candidato ao governo do Estado, com dificuldades, sem dinheiro. Eu tenho 81 anos, estou aposentado pelo INSS com R$ 3.072 por mês, não tenho nenhuma aposentadoria pública e enfrento um governo que tem 104 permissões de antenas de rádio no Paraná. Tem aí talvez 14 rádios, 4 ou 5 televisões regionais e o SBT, que é estadual. E que pôs no orçamento 90 milhões de reais para gastar até julho, quando se proíbe a propaganda do Estado. Mas esse governo não fez nada. Ele é um arremedo, um simulacro do governo bolsonarista. Ele está cobrando tarifas absurdas de água, de luz, dando isenções fiscais para as multinacionais secretas de 17 bilhões de reais. E eu venho de 3 governos que tiveram, na última apreciação antes de eu sair, 83% de apoio, 320 programas sociais. Então eu estou entrando nesse movimento e apelando para os companheiros do Paraná e do Brasil que integrem esse movimento. Agora, não vou
depreciar a participação do Ciro Gomes. Ele está sendo útil na crítica da política econômica, da nossa política, os anos que estivemos no poder, e das propostas atuais que são formuladas até internamente dentro do partido do Lula, que é o PT. É interessante isso. E nós temos que partir da visão clara que podemos ter segundo turno. Vamos admitir que o Ciro, de repente, decole e vá para o segundo turno com o Bolsonaro. Não pode haver esse atrito, esse ódio estabelecido dos ciristas contra o PT e dos petistas contra o cirista. Nós temos que valorizar a discussão, o debate. Mas eu vejo com clareza que a possibilidade concreta da mudança do Brasil é a eleição do Lula. E estou nesse barco junto e convocando todos os meus amigos para isso. Entro no PT e participo desse movimento, como diz o próprio Lula, o movimento de redenção nacional. Muito bom, Requião. Requião, eu queria só trazer uns dados aqui, que é uma coisa que eu acho muito curiosa, né? O senhor sabe que em 2002, na primeira eleição do Lula, o Paraná, no primeiro turno, deu 50% dos votos válidos foi para o Lula. Foi um dos estados onde o Lula teve a maior votação, né? Para ter uma ideia, por exemplo, na Paraíba, o Lula teve 47%. No Paraná, teve 40%, teve 50% no Paraná. 50%. Miguel, não existe esse Paraná reacionário. Eu fui governador 3 vezes. Eu posso ter 1000 defeitos, mas ser conservador pela direita não é um deles. Exato. Isso que eu ia perguntar. Uma coisa que é curiosa, eu até já falei isso aqui em vários programas, que é muito curioso. Eu pergunto assim aos entrevistados se eles sabem qual foi o estado no Brasil que deu maior votação ao Lula no primeiro turno em 2002. Ninguém sabe, ninguém imagina. Foi Santa Catarina, né? E o Paraná deu 50%. Requião, na sua opinião, o que levou o Paraná, nas últimas eleições, né, a ser um estado considerado, né, por alguns analistas políticos como um estado conservador que vota mais da direita? Uma narrativa safada, né, Miguel? É uma narrativa apenas, não é verdade isso, de forma alguma. Inventaram esse mito. O Paraná é um estado progressista, porreta, um estado agroindustrial ainda, que se industrializa. E eu tive 83% de apoio ao sair do governo. Daí houve o desastre do Sumano e Bolsonaro, mas não foi o Paraná, foi o Brasil, foi a Rede Globo mentindo, né? Os interesses norte-americanos. Eu, por exemplo, tenho uma militância progressista e nacionalista muito clara. Só a última coisa que os gringos querem ver no poder. Muito bem. Não existe esse Paraná de direita. Agora, se você quer uma crítica minha, é a crítica à despolitização da população brasileira. O Bolsonaro pode subir agora com esses pequenos favores compensatórios. Vale gás, vale isso, vale aquilo. Vale gás que foi do Zaratini, não foi nem dele. Mas é ele que vai distribuir. A propaganda será feita por ele. Falta, para termos um governo com uma proposta mais dura, como eu gostaria, talvez você também, falta a conscientização política da população. A população tem votado emocionalmente a cada eleição. Nas últimas eleições todas, Collor, Fernando Henrique, o próprio Lula depois, está faltando a discussão, e a internet tem colaborado com isso, né? Com uma debilidade em relação à Rede Globo e às grandes redes de comunicação, mas com a persistência nós vamos formando quadros e explicando as coisas como são. Nós estamos tirando a gasolina da refinaria brasileira a menos de $10 o barril, o Brent. E estamos vendendo essa gasolina, que ainda é 80% da gasolina consumida no Brasil, em paridade com os 20% importados por 400 empresas que surgiu para picaretear em cima da desgraça do povo brasileiro. Não tem cabimento isso. A privatização da água. Daqui a pouco nós vamos ver a torneira da sua casa de fornecer 1 litro de água em paridade com a Arábia Saudita, onde tem um preço altíssimo porque não tem água. Esta canalice tem que ser contida, e um instrumento disso é a unidade da oposição.
Eu sonho, Miguel, ainda, com uma candidatura única. Eu queria ver as ideias do Ciro que ele desenvolveu com a sua equipe, colocadas junto com as ideias do Lula, numa proposta única, para a gente dar uma saída para a transição do Brasil dessa situação horrível que se encontra. Essa crise da União Soviética com os Estados Unidos nos ajuda, porque quebra um modelo do sistema único, da globalização total, sob o comando de milionários e do interesse dos milionários no governo dos Estados Unidos que comandam. Nada a ver o povo americano com isso, norte-americano. Então, não é possível ser isso, mas pelo menos que acabe a hostilidade, porque nós podemos ser necessários para apoiar a candidatura do Lula no segundo turno ou do Ciro, se ele conseguir quebrar a barreira de comunicação. Isso interessa ao Brasil. Mas eu entro nesse movimento porque acredito que nós vamos eleger o Lula, teremos construído esse projeto essencial de programa de governo e vamos abrir as portas do Brasil para o futuro, para a decência, para o processo civilizatório. Tirar da mão desses malucos completamente imbecilizados e dominados pelo capital a que servem, ou pela imbecilidade da sua formação. Requião, uma das virtudes... Mais alto. Requião, está me ouvindo? Agora sim. Uma das suas grandes qualidades que o campo progressista mais admira é que o senhor é um dos grandes símbolos do nacionalismo no Brasil. O senhor é conhecido como um grande nacionalista e muitas vezes se sente falta de uma ênfase maior disso no campo progressista. O senhor acha que num eventual governo Lula, ou um governo progressista que foi eleito nesse ano nas eleições presidenciais, haverá espaço para defender na sociedade, para aprovar no Congresso algumas iniciativas para a gente conseguir ter mais soberania em relação aos nossos preços dos combustíveis, Afinal, esse atualmente é um dos grandes problemas do Brasil, que a gasolina está crescendo em função dessa guerra na Ucrânia a preços astronômicos, apesar do Brasil ter se tornado um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tem espaço para a gente defender isso politicamente e aprovar no Congresso? Na sua opinião, Requião? Na minha opinião, e a minha opinião é muito clara a respeito disso, se nós tivermos um programa aristotelicamente eficiente, o ato meio, o ato transformador, que não peca pela ousadia impossível nem pela covardia da aliança com o adversário, que é o capital financeiro, nós teremos uma bancada porreta no Congresso Nacional. Agora, se nós não explicitarmos um programa, daqui a pouco todo picareta vai apoiar o Lula e vai se eleger nessa onda e vai reforçar aquela ideia do Centrão, que não domina nada. O Centrão é um mercado à disposição do capital para vender, desde que o mercado compre e pague bem os seus votos. Nós temos que politizar isso, sem exageros. Ato eficiente, ato meio, moderado, mas transformador. Se nós não trabalharmos com isso, o Lula está com o Alckmin. Eu até gosto pessoalmente do Alckmin, mas ele é da Opus Dei. Então o nosso governo vai fazer oposição ao Papa agora? Não tem cabimento isso. Agora, se tivermos o programa e o Alckmin, que é um sujeito lúcido, governador de São Paulo, 2 vezes, ou 3 vezes, disseram o seguinte: não, este é o caminho, eu estou a favor desse projeto, por que não? Mas nós temos que ter esse projeto para eleger bancada, senão vai virar uma farra, e daí o presidente não pode fazer coisa alguma. O Lula pode ser o mais importante presidente da República nesse próximo mandato da história da América Latina. Mas se nós não tivermos um lastro de consciência política, ele pode ser um fracasso pela impossibilidade de governar. Me preocupa muito a eleição parlamentar. Muito bem. Requião, vamos falar um pouquinho sobre o Paraná. O senhor é candidato ao governo do Paraná. O Paraná é um estado conhecido por, como o senhor mesmo já falou, com um grande estado agrícola, um estado também bastante industrializado,
né, pelo menos em relação à média brasileira. Também em relação à média brasileira, um estado que tem uma qualidade de vida boa em relação à média brasileira, né, eu digo, né, com sistemas de educação e saúde maior do que a média. Isso também é lenda. É lenda, é mito. O Paraná tem regiões extremamente pobres. Extremamente pobres. Dificuldades tão grandes quanto o resto do Brasil. E o Paraná, caso você não saiba, é um estado nordestino. O locutor que vos fala aqui tem um pai baiano, tem uma mãe, filha de baiano, e um pai, filho de sergipano. Eu sou descendente de negro, de índio e de europeus. O Paraná é isso. O Paraná, com o ciclo do café, foi colonizado pela população do Nordeste. O Paraná é um estado moreno, Curitiba é uma cidade morena e negra. Não no centro, a colonização é ucraniana, polonesa, alemã e italiana. O Paraná é o estado típico do Brasil e é um dos melhores estados do país. Eu governei por 3 vezes, tenho um orgulho danado da nossa gente e da maneira com que aceitaram as políticas sociais e me apoiaram. Mas veja bem, o Paraná está na mão de um grupo completamente desclassificado. O novo. Os caras não sabiam o que iam fazer, não sabem o que estão fazendo. Estão tentando vender a empresa de água e de energia elétrica, vendendo ações. Venderam a Copel Telecom, que era a nossa empresa de internet pública, com a qual eu coloquei internet de banda larga em 25 mil salas de aula, 2.300 escolas no Paraná. Venderam e no dia seguinte arrendaram. Arrendaram os canais para o Estado pagar uma fortuna. Então, isso é caso de polícia ou de ignorância absoluta. Mas o que nós temos que fazer, Miguel, é uma proposta para o futuro. Se isso é roubo, se é pilantragem, se é maracutaia, que investigue a polícia e o Ministério Público e condene a justiça. Nós precisamos alicerçar um projeto para o futuro do Brasil. É esse movimento que o Lula tenta montar e que eu participo com muito entusiasmo. Muito bem. Requião, o Paraná, e sobretudo a capital, Curitiba, ficou conhecida, né, por causa que foi a sede da Lava Jato. A Lava Jato começou em Curitiba, o Sérgio Moro, ele é pré-candidato à presidência da República, ele é de Curitiba, surgiu a expressão República de Curitiba. Qual a avaliação que o senhor faz hoje, né, à luz do que tudo que a gente sabe hoje, do papel da Lava Jato na história brasileira? Eu me entusiasmei com a Lava Jato no começo. Fui eu que levei o Moro para falar no Congresso Nacional nas comissões. Mas depois eu percebi que é evidente que a Lava Jato pegou alguns palosses da vida aí. E eu acho que ladrão de dinheiro público, que rouba do dinheiro dos programas do povo, tem que ir para a cadeia mesmo, ser condenado com firmeza e dureza. Mas depois você percebeu que eles queriam desestabilizar a área progressista e nacionalista do Congresso Nacional e da política brasileira. Inventaram 28 processos contra o Lula, já foram todos anulados. A Lava Jato passou a servir aos interesses do capital financeiro e aos interesses dos Estados Unidos, as suas razões de Estado, a política geopolítica norte-americana. Conta a lenda urbana que quando o Moro virou ministro do Bolsonaro, o que mostra a desmoralização total dessa gente, a falta de escrúpulos, de compostura, o Bolsonaro foi aos Estados Unidos e o Moro o levou à sede da CIA, da CIA. E o Bolsonaro se espantou que quando passaram a porta ele escutou um ruído. Era o celular do Moro entrando automaticamente na internet da CIA. Parece que ele era habitué da toca. Então é isso, eles queriam destruir o sistema industrial brasileiro de construção. O Barack Obama pegou um escândalo tremendo na General Motors. O que ele fez? Ele estatizou a General Motors. Conseguiu, com o Ministério Público americano, colocar os ladrões da direção na cadeia, mas não deixou perder um emprego com a estatização. Aqui é o contrário, eles queriam derrubar a empresa, acabando com centenas de milhares de empregos de brasileiros. A Lava Jato hoje, eu acho que a população
consciente e informada, tem consciência, foi uma picaretagem a serviço da geopolítica norte-americana e do interesse dos grandes bancos. O Moro disse que ia vender a Petrobras e dá como exemplo o feirante que vende um pastel. Se vou vender como quem vende um pastel, é possível um raciocínio tão tacanho, tão pequeno, tão diminuto desse na mão do sujeito que teve a importância produzida pela Rede Globo no Brasil? Não é. É um sujeito mediano, medíocre. Ele não é completamente idiota, mas não tem ilustração nenhuma. Chama a mulher de conge, diz asneiras a cada momento. Arquive-se o Moro. Ele fez barbaridades aqui. Fui eu que denunciei a CC5 no Paraná quando assumi o governo. Aquela conta de não residentes pela qual se esvaía o dinheiro do narcotráfico, do crime organizado e certamente das privatizações do Fernando Henrique, aquelas 54. Quando o delegado Castilho chega nos Estados Unidos, porque a gente tinha que procurar o destino do dinheiro, a origem era fraudada, né? Nós descobrimos que o vendedor de cachorro-quente na frente do Banestado de Foz do Iguaçu mandava milhões de dólares. Então tinha que ir lá ver. Quando isso aconteceu, retiraram o delegado dos Estados Unidos, porque não podia comprometer o PSDB, senão o Lula não poderia governar, porque não teria sustentação no Congresso. Isto foi o início da Lava Jato, a investigação da CC5. E em determinado momento o Moro era o juiz. Você sabe que os depoimentos do Youssef, que era um dos instrumentos para mandar dinheiro para fora, sob comissões, desapareceu do cartório aqui no Paraná? Essa não é a República de Curitiba. A República de Curitiba é outra república. É a república que me elegeu prefeito derrotando lá atrás o Jaime Lerner, que era o cara mais famoso do Brasil. É a república de um estado que me deu 3 mandatos de governador. Gente decente e politizada, sem informação. O problema todo é informação, o domínio absoluto da informação. Portanto, esse governo transitório, que eu imagino que o Lula possa fazer, transição para a democracia, para o processo de conscientização e civilização, tem que cuidar da informação. Nós estamos batendo um papo aqui, vamos falar aí no meu Facebook e na comunicação de vocês, falaremos aí com algumas dezenas, ou 2, ou 3, ou 4 centenas de milhares de pessoas. A Globo entra desmentindo tudo isso com milhões de pessoas, uma concessão pública a serviço do desmanche da estrutura nacional. Nós temos que corrigir essas coisas, mas o momento é agora, porque o povo entra no mercado e cada vez o dinheiro compra menos coisas. Paga mais caro pela água, pela luz, e paga esse absurdo pela gasolina que move a maioria dos carros do país. Maravilha, Raquel. Eu tenho muitos superchats aqui, muitos comentários. Tem até uma reclamação aqui do Caio, dizendo que eu não li o superchat dele. Eu peço para o Guilherme colocar aqui na tela, porque eu já me perdi aqui também de tantos comentários. Raquel, a gente combinou de fazer a entrevista até 18h30. Eu estou liberando o senhor já. Eu tenho o Lênin Streck, que já está aqui nos bastidores. E a gente está com uma audiência assim, sensacional, que mais de 2.000 pessoas assistindo ao vivo. Então, eu peço agora para o senhor fazer as considerações finais, falar sobre a sua pré-candidatura, quais são os seus pontos principais da sua campanha. Tem uma pesquisa aqui, Requião, que eu vi recente do Radar Inteligência. Que mostra... esqueça isso. O Radar Inteligência está ligado ao Traiano, presidente da Assembleia. Esqueça a pesquisa Não é Radar Inteligência, é Radar Trairagem. Nós vamos ter outras pesquisas aqui proximamente. Mas eu acho que com o domínio da imprensa eu não estaria em primeiro lugar hoje. Mas garanto a você que nós vamos ganhar essa eleição no Estado. Agora, o meu apelo final é para que as pessoas que têm um mínimo de senso político na cabeça, que percebem a exploração da economia pela concentração de renda dos poderosos, entendam que esse movimento que nós estamos montando, a partir do Paraná, com a minha participação e do Lula, precisa ter a adesão de todo mundo. Entrem, companheiros. Entrem nesse processo, nos ajudem. E acabem com esse atrito com o Ciro Gomes. Não tem cabimento isso. O Brasil e a necessidade de mudanças na nossa estrutura política e econômica estão superiores a pequenas brigas com
por ressentimentos pessoais. O Ciro tem prestado uma colaboração crítica importantíssima para a formação da consciência popular. Imagine que o Ciro, de repente, vai para o primeiro lugar. Nós vamos acompanhá-lo. E nós precisamos, se formos para o segundo turno, do apoio do pessoal que acompanha o Ciro hoje. Sem esse ódio tolo, sem esta agressividade completamente inútil no processo político. O Brasil vale mais do que divergências montadas e acumuladas ao longo do tempo. Miguel, é o meu apelo aos companheiros do país inteiro que nos acompanham. Maravilha, Requião. Deixa só então. Vamos nessa que é bom a beça. É isso aí. Antes, então, de me despedir do senhor, deixa eu só ler os comentários aqui em voz alta, que o pessoal falou que é importante. Esse aqui que já está na tela aqui, ó. Requião, sou grande admirador seu. Obrigado na luta contra o golpe, contra a PEC do congelamento do orçamento brasileiro. Tenho aqui um super chique da Jacira Ramos, muito obrigado. Tem aqui da Maria Elisa, o Paraná virou medícola, um puxadinho desses governo maldito. Tem aqui da Maria Livânia Silva, Requião, saiba que você é um político incrível e agora no PT ele valoriza ainda mais. Tem um superchat aqui, deixa eu ver. Requião, então, é isso. Aqui, eu tenho aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Meu amado Requião, te encontrei várias vezes na vigília Lula livre e eu sempre sonhei em vê-lo no PT. Você sim era o que faltava no PT. Você engrandece o PT e torna Lula mais forte. Muito obrigada. Então é isso, Requião. Com isso, me despeço do senhor. Muito obrigado aqui pela entrevista e boa sorte na sua caminhada aí. Miguel, lança a mão de um super cheque desses aí. Me manda 5 para mim comprar um hambúrguer que eu não almocei ainda. Pode deixar. Pode deixar. Por que só para você? Não, isso aqui é para o canal da Fora. Requião, muito obrigado. Grande abraço. Valeu, companheiro. Um abraço. Um abraço. Agora você pode ser membro. Agora tem o Clube de Membros no canal da Fórum, aqui no YouTube. Membro da Fórum? Que legal! O que é membro da Fórum? Olha só, você colabora com o jornalismo da Fórum e você recebe vários benefícios. Você mas eu tô querendo saber dos benefícios. Então eu vou falar os benefícios. Você participa de transmissões ao vivo exclusivas com os editores da Fórum. Você ganha descontos em produtos de marcas parceiras da Fórum, dos cursos online que em breve vão estar aí no ar na revista Fórum. E tem postagens exclusivas na aba Comunidade aqui no canal. Eu posso botar emoji? Também, emoji, selos. Tem emoji! Gente, tem coisa pra caramba, mas o que importa é que a gente precisa que você seja membro para poder continuar fazendo esse jornalismo Fórum, que já tem uma marca, né? Um jornalismo sério, um jornalismo com posições mais declaradas, um jornalismo que não fica fazendo mimimi e, ao mesmo tempo, não faz fake news. É isso aí, participe dessa comunidade e fique membro do canal da Fórum. Valeu, beijos!